eu estou aqui em representação de uma equipa de projeto, da qual eu faço a coordenação, portanto, uma equipa composta por 8 elementos, somos poucos, mas somos espetaculares, e acho que vocês podem comprovar isso durante a sessão que irei fazer aqui agora, com esta app que foi desenvolvida. Digam lá, eles estão ali na primeira fila cheios de vergonha, eles iam fazer uma onda, mas já desistiram. Portanto, a app que eu vos venho aqui apresentar, portanto, está muito inserida no âmbito de trabalho desta equipa de projeto que eu tenho coordenado, mas que reflete um bocadinho do trabalho que eu tenho vindo a fazer na autarquia de Lisboa ao longo destes 17 anos em que lá trabalho. Eu sou geóloga, portanto, basicamente eu faço projetos na área da geologia. A minha evangelização, contrariamente à da manhã, é na geologia, para a importância do risco geológico, principalmente em contexto urbano. Porque esta matéria da geologia quase parece assim meio esotérica, não é? Há os que gostam muito, há os que entendem, há os outros que pensam, isto é uma disciplina um bocado chata, que nos obrigava a saber uma série de nomes minerais, mas de facto vai muito além disso, e esta problemática daquilo que é o risco natural, principalmente o risco de origem geológica em contexto urbano, é muitas das vezes desvalorizada e nós de facto temos de ter aqui alguma preocupação com ele, porque com os fenómenos e com este agravamento de todos os impactos decorrentes das alterações climáticas, estes riscos vão ser cada vez mais preponderantes em contexto urbano. Só para enquadrar, portanto, a EPA AGEL vem do nome do projeto, portanto, que é o projeto AGEL, que é um projeto que é financiado pelo programa Interreg, portanto, é um programa da União Europeia. No fundo, este acrónimo AGEL quer dizer a Plataforma Atlântica para a Gestão de Risco Geológico. É liderado pelo Instituto Superior Técnico. Lisboa faz apenas a gestão de um piloto, com umas especificidades muito próprias dentro do projeto, por todos os restantes pilotos se passam em áreas que não são áreas urbanas, portanto, acaba por diferir bastante o piloto multirriscos de Lisboa, exatamente pelo seu contexto, e é liderado pelo técnico, como vos disse. Além do IST e da Câmara de Lisboa, participam ainda mais 11 entidades, entre as quais organismos da Administração Central, como o LNEG e o LNEC, e depois 5 nacionalidades diferentes. Portanto, temos parceiros da França, Irlanda, Inglaterra, Espanha e nós, Portugal. No fundo, o grande mote, portanto, este símbolo aqui, este rosa, é os Territorial Risks, e, portanto, no fundo, isto passa muito pelo reforço da resiliência aos riscos de ordem natural. Como objetivos principais do programa, que é que tínhamos muito? Portanto, a questão do incentivar a adoção e os dados fornecidos por infraestruturas de dados espaciais, e nós trabalhamos muito com a informação proveniente do satélite Copérnicos, portanto, nós usamos essencialmente a informação proveniente do Sentinel-1 e Sentinel-2, portanto, a informação de alta resolução óptica e também a informação de radar para fazer monitorização de deslocamentos a nível do terreno. Também promover a cooperação e o desenvolvimento de uma plataforma de recursos que permita avaliar, mitigar e prever riscos na área atlântica e, portanto, cada vez mais, e creio que isso se pode ver em todos os avisos que vêm dos programas da União Europeia, está sempre aqui presente esta questão da capacitação da população, do envolvimento da sociedade. Portanto, isto é quase um objetivo comum e transversal a todas as escolas que se abrem. Porque, de facto, temos que perceber que nós, de facto, temos esta missão enquanto entidades, e aqui eu estou a representar uma entidade, uma autarquia local, portanto, a administração local, mas sozinhos nós não somos capazes de fazer face às respostas que têm de ser dadas. E, portanto, precisamos, de facto, do apoio de todos. E é um bocadinho isso que foi também um mote aqui da nossa app. Implementar casos de estudo, portanto, aqui enquadra um bocadinho aquilo que foram os projetos piloto, portanto, os observatórios de cidadãos, porque isto não é mais do que uma materialização do conceito do observatório de cidadão, e há muito, e na literatura, antes de começarmos o projeto, nós procuramos, existem muitos observatórios muito relacionados, até com parâmetros atmosféricos, para a parte da qualidade do ar, parâmetros ambientais, mas para estas matérias há pouca informação e ela está pouco explorada. Precisamente porque, normalmente, estes temas são tratados muito ao nível da comunidade técnica, e o cidadão acaba por ter, nesta questão da gestão do risco, um papel muito passivo. E o mote deste projeto é exatamente colocar o cidadão com um papel ativo naquilo que é o sistema de gestão de risco. E depois formular recomendações futuras, claro, isto é sempre os objetivos dos programas, para que, de alguma maneira, se otimizem as respostas à mais ampla gama de perigos. Portanto, aqui estão a ser tratados riscos geológicos, poderiam ser tratados outros. Em que é que assenta então o piloto multirriscos de Lisboa? Portanto, como vos disse, é um dos 4 observatórios de cidadão que estão aqui como caso de piloto neste projeto AGEL, tem a particularidade, como já referi, de ser todo ele desenvolvido em contexto urbano, e nós abordamos 4 riscos. Eles depois desagregam-se dentro dos riscos, por exemplo, as inundações, nós tratamos as inundações no interior da área do concelho, também as inundações costeiras. Temos os sismos, que trabalhamos não no pré-evento, que não é possível prever, mas trabalhamos muito a questão do o que fazer durante o evento e do pós-evento. E temos a questão dos movimentos de massa invertente. Aqui trabalhamos integrado nos movimentos de massa invertente tudo aquilo que tem a ver com movimentos naturais, portanto estamos a falar de taludes naturais, movimentos, os variados tipos de movimento, mas incluímos também aqui nesta componente, por exemplo, a queda de muros, que é um problema, portanto, estruturas de contenção, não é? Portanto, estruturas de suporte.
Temos também depois o risco geotécnico. Este é particularmente recente, deriva também de um trabalho que nós estamos a fazer já há alguns anos na Câmara de Lisboa, que é a constituição de uma base de dados geológica ou geotécnica, portanto, no fundo, para compilarmos toda a informação que vem sendo entregue nas campanhas de prospecção que são realizadas no âmbito dos projetos de escavação e contenção, e estamos a tratar depois essa informação de subsolo para produzir cartografia, no fundo, de âmbito geológico ou geotécnico, no âmbito das condicionantes de ordem geológica no território e também cartografia de apoio à decisão. Nos riscos geotécnicos, aqui nós trabalhamos essencialmente a questão dos assentamentos diferenciais ao nível do parque edificado e nos abatimentos de pavimento. Não tanto, nós temos a app Na Minha Rua, não é? Vocês poderiam dizer, quem conhece, temos o Na Minha Rua, ela pode fazer o reporte dos assentamentos, mas aqui a ótica é exatamente, nós já falamos muito disso hoje de manhã, a proatividade, não é? Portanto, a app Na Minha Rua tem muita questão de, é reportado o evento, é feito, no fundo, a análise do evento, é feito a resolução da situação pelas brigadas específicas. Aqui, a análise que nós iremos fazer a estas situações é exatamente tentar antever se em determinadas zonas, determinado tipo de eventos começa a ser frequente. Para quê? Para nós podermos, de forma proativa, intervir antes que haja, de facto, a queda de alguma coisa, não é? Possa pôr em risco os bens. Isto acaba por ser um bocadinho o símbolo que aqui resume, e eu introduzi esta imagem aqui para vos passar à parte seguinte, que no fundo foi a identidade gráfica que nós construímos para dar toda a voz a este projeto. Portanto, ela está ali esbatido, mas vai já aparecer de seguida em grande plano. E como é que nós tentámos fazer o envolvimento da sociedade? Portanto, criámos a identidade gráfica, tentámos fazer ações de disseminação e estes são os nossos grupos de stakeholders. Portanto, no fundo, nós temos aqui os serviços de proteção civil e nós estamos a trabalhar não só com o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, como também com as brigadas de proteção civil que funcionam nas unidades centralizadas, portanto, ao nível das juntas de freguesia. Estamos a trabalhar com as brigadas municipais, em particular com a brigada da rede de coletores e também com a brigada de pavimentos, portanto, fazem intervenções bastante frequentes a nível da cidade e, portanto, nos poderão dar aqui uma ajuda neste registro. Queremos trabalhar com as comunidades locais, eu estou a dizer que queremos porque este projeto arrancou há 2 anos e tivemos aqui a situação da pandemia que nos impediu de fazer todas as ações de disseminação, mas já começámos este ano a fazer algumas. Temos feito com escolas, temos feito com estes stakeholders aqui, portanto temos estado e vamos continuar até ao final do próximo ano, que é exatamente também a altura em que este projeto acaba. Trabalhamos aqui a comunidade educativa, não só as escolas do primeiro ciclo até ao secundário, exatamente para dar esta nova visão sobre aquilo que é a geologia, lá está não só como aquela ciência que gostam os geólogos e alguns que acham graça às pedras, mas também explicar aos meninos que muitas das coisas que acontecem são fenómenos que decorrem exatamente porque as características do território são distintas de um sítio para outro. E para nós temos biodiversidade, porque temos geodiversidade e temos uma série de aspectos relacionados com isso. E depois temos a comunidade científica, obviamente seria indispensável e não estaríamos aqui de todo se não houvesse este apoio. Qual era então o desafio? Portanto, nós tínhamos aqui, por um lado, informação que teríamos que utilizar do satélite Copérnicos, tínhamos de desenvolver um observatório cidadão e temos que pôr as pessoas a ter um papel ativo nos sistemas de gestão de risco. Todos vocês sabem o que é o sistema de gestão de risco, não é? Aquele comboio de entidades, começa na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e vem até cá abaixo e passa por 800 pessoas até finalmente se conseguir dar um alerta. Portanto, como é que o cidadão entra aqui? Primeiro, ponto número 1, não temos enquadramento legal. Portanto, temos de trabalhar nesse sentido porque, de facto, a informação que pode chegar pelas pessoas pode ser muito útil. Porque quem é que conhece melhor o muro atrás da casa onde se reside? É a pessoa que lá vive, não somos nós. Nem nós conseguimos monitorizar, nem acompanhar. É a pessoa que lá vive. É aquela associação de moradores, é aqueles agentes de proteção civil locais. Essas pessoas conhecem a zona, portanto tem que se lhe dar voz. Eles conhecem bem o que é a área onde residem e o que são os seus problemas. Portanto, o desafio era este. Como é que nós conseguimos fazer uma app de um assunto que tem uma elevada especificidade técnica e conseguimos fazer com que o cidadão comum consiga reportar risco geológico? É isto, não é? Portanto, o cidadão, como é que reporta risco geológico? E então, volto novamente à parte da identidade gráfica. Tentámos começar pela parte da sensibilização. E fizemos aqui, criámos esta personagem que se chama Risca de risco, Risca com feminino, porque os nomes femininos acabam em A, não é? E, portanto, a Risca ficou com este nome para dar aqui uma parte portuguesa à coisa também. E a Risca, no fundo, é a personagem que vai explicando, nestes vídeos de cerca de 30 segundos, o que é que são os diversos riscos. Eu vou tentar que este aqui corra, porque ele no meu computador funciona lindamente. Será que vai dar? Vai. Ups. Não deu. Não correu nada. Mas se procurarem debaixo da vossa cadeira, não vou encontrar nada outra vez. Pronto, olha, peço desculpa, ele não passou. Eu vou desligar aqui. Pronto, seguinte.
Mas podem ver, na página da Câmara, têm é que procurar por resiliência urbana. Se tentarem procurar outra coisa é muito difícil entrar na nossa página. Eu digo isto é um bocado chato, mas é de facto difícil. Mas se procurarem resiliência urbana no site, vão entrar dentro da página da Câmara e têm lá o projeto AGEO e podem ver estes vídeos, eles estão todos disponíveis no YouTube e nós usamos até como ferramentas que disponibilizamos para que todos possam ajudar a disseminar estes conceitos mais relacionados com o risco geológico. E agora ele não anda mais daqui. Ok, vou ver manualmente. Ok. E então, entrando no que nos traz aqui hoje. Então, como é que nós fizemos isto? Nós tínhamos aquele desafio que vos falei, que era tentar dotar o cidadão de capacidades para permitir reportar risco de origem geológica. E decidimos usar a app ArcGIS Survey 123. De facto, esta ferramenta é super útil. Eu tenho que dar aqui um agradecimento especial ao meu colega Carlos Ferreira. Diz: olá, Carlos. O Carlos é fantástico. O Carlos é engenheiro do território, mas percebe imenso destas coisas e passa a vida a inventar aplicações para tudo e para nada. E então eu disse-lhe: Carlos, vamos fazer aqui uma app em ArcGIS Survey 123, um inquérito muito simpático, e de facto o Carlos pegou nisto para aí em cerca de 2 semanas e montou uma app assim no instante. E, portanto, esta app, claro, utiliza estas vantagens enormes que o ArcGIS Survey 123 tem, esta facilidade de fazer recolha de informação, fazer o reporte imediato, portanto, nós temos que carregar tudo offline e rapidamente, assim que chegamos ao nosso posto de trabalho, conseguimos carregar online, mas ele também permite, se nós tivermos rede, fazer logo um reporte imediato. Em termos de app, portanto, pegando um bocadinho na linguagem gráfica, tinha sido toda ela construída para a parte da disseminação, nós mantivemos exatamente a mesma ótica na linguagem da aplicação. E, portanto, quando se entra, tem-se aqui este ecrã, que fala exatamente, enquadra o projeto, tem aqui uma imagem, umas pedras, não é? Portanto, a pessoa percebe logo que está ali num contexto de geologia, mas quando passa para o ecrã seguinte, permite aqui, de uma forma muito visual, identificar aquilo que estamos a querer reportar. E, portanto, nós temos aqui as ocorrências que, no fundo, dizem respeito aos riscos que nós abrangemos aqui a nível do piloto de Lisboa. Portanto, tem ali os sismos, assentamentos, deslizamentos, abatimentos, inundação e os tsunamis. Depois entra logo num ecrã que nos permite fazer uma recolha de informação de imagem, portanto eu posso tirar uma foto, eu estou num determinado local, imaginem, há um abatimento ou um movimento de massa para cima de um passeio. Eu chego lá, faço no fundo uma georreferenciação, tiro uma foto, meto observações e no fundo consigo fazer este fluxo, não é? De uma forma muito célere. Tenho aqui, pronto, a parte dos ecrãs do posicionamento, portanto eu posso utilizar, isto tem aqui uma luz, tem. Eu posso utilizar aqui isto para ir ao meu GPS do telemóvel e, portanto, faz logo uma localização pelas coordenadas, ou então posso ir fazer uma pesquisa, portanto, utilizando critérios alfanuméricos, procuro a morada e também me consigo posicionar no local. Ele, por defeito, preenche a data em que o evento está a ser reportado, portanto, eu estou a usar aqui uma coisa bastante antiga, desculpem, mas deve ter sido noutra apresentação. Depois também diz se presenciei o evento na data, sim ou não. Estas bolinhas não estão aqui a aparecer a branco, mas isto tem aqui umas bolinhas que eu consigo clicar e também pede logo informação se existem elementos em risco, porque eu posso apenas estar a ver algo que caiu no passeio, não há nada em risco, eu não identifico nada. Mas se aquilo que caiu ou que eu estou a ver acontecer, porque isto permite reportar algo que esteja a acontecer no momento ou algo que já tenha acontecido. E, portanto, se houver pessoas em risco, bens em risco ou animais em risco, eu consigo aqui logo dar uma indicação e isto depois é encaminhado diretamente para os serviços de emergência. Em termos dos danos, e este era o principal desafio, como é que as pessoas reportam danos? Porque é muito difícil, por exemplo, movimentos de massa, avaliem em volume, não é? Metros cúbicos. É super difícil, o cidadão comum não sabe avaliar em metros cúbicos, eu próprio tenho alguma dificuldade se não tiver ali uma métrica qualitativa para avaliar. E foi exatamente isso que nós quisemos dar. Portanto, uma informação qualitativa para avaliar aquilo que era, por exemplo, um volume de massa deslocada. E, portanto, a pessoa diz que observou danos, por exemplo, numa estrada e que o volume de terras deslocada é equivalente, por exemplo, ao tamanho de um caminhão. Ou então é superior a isso. E então eu carrego aqui no botão mais e, portanto, já sei que o volume de massa deslocada é maior do que o tamanho de um caminhão. A mesma coisa, por exemplo, para a parte das inundações. Também avaliar profundidade da inundação, não é? A espessura da coluna d'água, quer dizer, tudo isto é extremamente difícil. Mas se eu disser, ok, o branco não se está a ver aqui, peço desculpa. Se eu disser a água vai até ao joelho, ou vai até à cintura, ou passa à minha cabeça, toda a gente consegue reportar isto. Portanto, isto foi uma forma muito simples de não termos que estar a avaliar grandezas que são, de facto, quantitativas, podermos avaliá-las de forma qualitativa. Para os sismos, como eu vos disse, portanto, embora todos os restantes riscos sejam trabalhados muito ao nível do evento, não é? Os sismos é muito para a parte do pós-evento. Toda a parte de gestão do que fazer durante o evento é trabalhada em ações de disseminação. Portanto, aqui no fundo é para recolher informação a seguir à ocorrência de um evento. E aqui o que perguntamos é se o que ocorreu apenas foi a queda de elementos não estruturais, portanto estamos a falar de armários que caíram, ou se estamos a falar de danos que se puderam de facto verificar ao nível do edifício. Para a parte dos tipos de assentamento, a mesma coisa. Assentamentos diferenciais. Ninguém precisa de ser técnico para saber reportar um assentamento diferencial. Basta olhar, perceber se a inclinação da casa é mais para um lado ou para o outro,
se houve outras estruturas afetadas e qual é a direção da fissura. E para a pessoa é só fazer uma analogia entre aquilo que está a ver no sítio, tecnicamente tudo isto tem significados totalmente diferentes. A mesma coisa para os abatimentos. Abatimentos em metros, não sabemos, mas dimensão em passos, sim. Eu vejo um buraco na calçada, ok, dou 2 passos. Esta é a medida do meu abatimento e toda a gente consegue facilmente reportar. Pedimos também para os abatimentos que nos digam se conseguem ver se há alguma infraestrutura que tenha sido afetada, se vemos algo da rede de abastecimento público ou da rede de saneamento ou algum cabo de eletricidade, portanto, a informação relativamente às infraestruturas que são ocupadas. Portanto, no fundo, foi isto que nós fizemos. Como a Sandra referiu, nós fomos aqui destacados na app do dia do PC Guia, que depois diz aqui que a instalação é algo complicada. Não é nada, só que implica instalar o Survey 123 primeiro, não é? Portanto, estas pessoas da PC Guia se calhar fazem apps nativas e nós também vamos fazer uma app nativa, não é, Sandra? Nós estamos a trabalhar para vir a ter uma app nativa, porquê? Porque de facto é difícil, porque pressupõe que a pessoa tenha que instalar o ArcGIS Survey 123 e depois tenha que descarregar o QR Code deste inquérito para o conseguir ter na aplicação. Mas basta fazer isto uma vez. Mas pronto, eles disseram que valia a pena, não é? Para quem acredita no papel da cidadania, embora seja difícil de instalar, depois a app até tem alguma usabilidade. Eu também acredito que sim, nós estamos a tentar contornar esta parte utilizando o Web Studio, se calhar para o ano estou cá a falar do Web Studio, para tentar contornar aqui o facto disto não ser uma app nativa, mas para já está ótimo e serve perfeitamente para o que nós queremos fazer. Portanto, como considerações finais, só dizer-vos isto. Portanto, o App Survey 123 revelou-se uma ferramenta super útil que permitiu, de uma forma muito rápida, fazer um inquérito para adaptar a este projeto e permite-nos adaptar a vários projetos com bastante celeridade, portanto, não tem aquela morosidade de desenvolvimento e quando nós queremos fazer uma atualização rápida também é chegar lá, pedir ao Carlos, que é ótimo, e 2 dias depois aquilo está feito e a funcionar novamente. Também, aqui a questão da usabilidade é útil, é rápida, e, portanto, ela tem esta limitação, não é de facto uma app nativa, pode ser contornada com tecnologia, vamos avançar para isto. E queremos de facto que esta ferramenta pode ser algo muito útil para nos pôr a comunicar de uma forma muito simples com o cidadão, que era esse o desafio. Obrigada.